Buonanotte, siamo arrivati belki a metà del nostro corso. Chegamos já à metade do nosso curso. Se são 40 aulas, nós estamos na número 20. Allora avanti. Então vamos em frente. Hoje, então, vamos ver algumas datas comemorativas do mês de novembro. Date commemorative del mese di novembre. Nel 15 di novembre, no dia 15 di novembro, è celebrada in Brasil, no Brasil, il dia da proclamação, o dia da proclamação da República. Por esta forma de governo instituída no nosso país, em questo dia. Então, em este dia, dell'anno 1889, então do ano 1889. Este acontecimento, ele é sucesso ou sucedido por causa do gasto e perdita de popularidade. Então, de gasto e perda de popularidade da monarquia. Então, perca de popularidade da monarquia brasileira no final do século XIX. Então, no final do século XIX. No ano de 1889, i militari, então, os militares, instituem Dom Pedro II. Destitui Dom Pedro II. Mudando o regime de governo de monárquico, de monarquia, para republicano. Então, para republicano. Dali em diante, então, dali em frente, 15 de novembro, dia 15 de novembro, a recordar Féria Nacional. Então, férias nacional. A recordar a instituição da República do Brasil. Então, para recordar a instituição da República do Brasil. Para chegar a esta decisão, o regime monárquico passava uma série de crises que era difícil a controlar-se, Então, l'imperatore, o imperador, ele vai
contra a bula papal. E 2 vescovi e 2 bispos metesti colocados em prisão, na cadeia, em questo paese católico. Então, colocados 2 bispos na cadeia nesse país eminentemente católico. Militari insoddisfatti. Os militares insatisfeitos ao regime. E volea più reconhecimento. Eles queriam mais reconhecimento da parte do popolo, da parte do povo, esgrandir os seus salários e aumentar os seus salários. L'exército, o exército, em divisão. O exército estava dividido. Uma parte encostai ao governo, uma parte encostados ao governo. E a outra parte, aqueles que queria a república. Então, a outra parte, os que queriam a república, os que apoiavam o governo e os que queriam a república. Por fim, a questão da anulação da escravidão, da escravidão, faz com que os fazendeiros proprietários de terra, os proprietários de terras, e não mais dar sustentação à monarquia. Então, a não dar mais sustentação à monarquia. O final da escravidão, o final da escravidão, sem indenização. Então, no final da escravidão, sem indenização, representava na perda, representava perda econômica para latifundiário. Então, representava perda econômica por parte dos latifundiários. Questa era a vera situação. Esta, então, era a verdadeira situação. Fra quei problemi. Então, entre aqueles problemas, setores da sociedade civil, setores da sociedade civil brasileira, em articulação com membros do exército, então com membros do exército, declararam golpe de Estado. Então, declararam golpe
de Estado contra o Segundo Império. Então, contra o Segundo Império do condottiero monarca Dom Pedro II, do condutor ou comandante, né, ou monarca Dom Pedro II. Para questo, por isso, bisogna, necessitava um líder, com a N, um líder militar, experiente. Então, por isso, necessitava um líder militar experiente. Scelto, escolhido, o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, foi escolhido o Marechal Deodoro da Fonseca, que é um veterano da Guerra del Paraguai, do Paraguai. A fare um giudizio, a fazer um juízo de quei governi, daqueles governos. Resta a uma pessoa. Então, resta ou fica a cada uma pessoa de acordo com sua capacidade de capire, compreender aquela realidade. Então, para fazer um juízo daqueles governos, fica a cargo de cada pessoa, segundo ou de acordo com a sua capacidade de entender aquela situação. A maioria do povo não sabe. No 19 de novembro, dia 19 de novembro, Zóbia, quinta de desta semana, é o dia da bandeira. Então, nós temos dia 19, agora dessa semana, também o dia da bandeira, símbolo criado para assinalar a fine do império, assinalar o fim do império, o início da república e o início da república do país a ser comemorada 4 giorni, 4 dias dopo, 4 dias após a proclamação. Então, 4 dias após a proclamação da República. Ecco, finito. Adesso vediamo i colori verde e giallo, verde e amarelo. Sono stati usati dopo della proclamação della independência do Brasil. Então, proclamação, eles foram usados depois da proclamação da independência do Brasil, em 1822. Então, a bandeira verde e giallo, verde e amarelo. Questi colori, então, estas cores, adotados das duas casas que ha dato a origem, que tem dado a origem do Brasil independente. O color verde, então a cor verde, representa a Casa de Bragança. Representa a Casa de Bragança, de Dom Pedro.
primo de Portugal. O color giallo, amarelo, a cor amarela, representa a casa de Habsburgo. Representa a casa de Habsburgo. Mais ou menos isso, né? De Maria Leopoldina, da Áustria. Né? Então, a cor amarela. Bem, recapitulando e substantivo. Então, recapitulação de substantivo. Substantivo comum, parole que designa palavras que designa essere, seres da medesima espécie. Então, da mesma espécie. Como vinhe, pareiras, uva, vinho, fortaia, omelete. Então, substantivo comum, tá? Escrito com letra minúscula. Substantivo próprio. Quei que lhe dá nome são aqueles que dão nome a essere, a seres da sua espécie, E se escreve com a primeira letra maiúscula. Como Brasil, República, Monarquia, Dom Pedro. Então, substantivo próprio, comum e substantivo próprio. Substantivo coletivo. São grupos, grupo de essere, de seres da medesima espécie, da mesma espécie. Como isole, ilhas, samo, enxame, massolim, ramalhete, flores, constelação, coral, réstia de alho, cebola, elenco e junta. Né? Substantivo semplice. Substantivo simples. Formados, somente para na radiza, por uma raiz vocabular. Come, radiza, raiz, casa, carótola, cenoura, carótola, parsémulo, salsa, parsémulo é salsa. Então, são simples. Substantivo composti. Então, substantivos compostos. E quais são aqueles formados da due ou de pi radize. Por duas ou mais raízes. Vocabulário. Come brusa frati, já vimos antes, né? Queima frates, beca soque, pica pau, pome de mato. Pomos de mato. Anche questa è composta, questa parola. Substantivi concreti. Então, substantivos concretos. E quei que designa. Então, eles são aqueles que designam objetos, ou essere, ou seres
reali, reais, come codogni, marmelo, codogni é marmelo, marmelos é plural, sassi é pedras, tiraque, suspensório, mudande, cueca, fazoi, feijão, riso, arroz. Então são concretos, eles podem ser tocados, né? Eles são reais. Enquanto que substantivi abstrati, substantivos abstratos, eles são aqueles que indicam coisas, ou essere, ou seres, que há de bisogno, que eles têm necessidade de altri, de outros. Então, eles têm necessidade de outros substantivos. No há existência própria. Eles não têm existência própria. Como, come, rábia, raiva. A raiva não existe, ela existe numa pessoa. Ela não é concreta, é um estado da pessoa. Voia, vontade. Também a vontade está num ser, uma pessoa. Se ela tem ou não tem vontade, então não tem existência própria. Salute, saúde, mesma coisa. Magagne, que é difícil traduzir para português, é tudo cheio de doenças, dói aqui, dói ali, tanto é magagne. Prazer, então é prazer. Prazer também depende de um ser para ter prazer. Eles não existem por si só. Então são chamados abstratos. Os concretos e abstratos. Substantivos, substantivi primitivi. Então, substantivos primitivos. Sostantivi, que é primitivi, parole, são palavras originárias, não derivadas de altre parole, de outras palavras, como pinhata, panela, é primitiva, súcaro, açúcar, zeu, vinagre, peverão, pimentão, são primitivos. Sostantivi derivati, substantivos derivados. E se forma de altre parole. Eles se formam de outras palavras, ou de na parola, madre, ou de uma palavra madre, como, pinhatada, de pinhata primitiva, panelada, ou panela cheia, né? Pinhatada, panela cheia, sucararo, de súcaro é açúcar, sucararo é um lugar para colocar o açúcar, né? Então, açucararo derivada de súcaro, que é primitiva. Cristiano, derivada de Cristo, né? Cristo, primitiva. Cristiano é derivada. Buzier vem de buzia, primitiva. Buzia é mentira. Buzier é um mentiroso, né? Então, são
parole, palavras derivadas de uma primitiva. Bem, recordando a tarefa de casa ou labor de casa. Para entender bem, aqui foi perguntado substantivos. Como foi feito até agora, né? Encaminhado até dia 1º de 11. Pode encaminhar ainda, tá? Então, às vezes, alguém traduziu isso aqui, né? Matina, colocaram manhã, tá? Vinhe, colocaram pareiras. Na verdade, nós queremos aqui um substantivo, né? Ele é substantivo, se ele é comum, concreto, abstrato, singular, feminino, masculino, o que ele é. Então, matina, no caso, é um substantivo comum. Concreto, abstrato, nós não tínhamos visto ainda, né? Então, nós estamos cobrando simplesmente o que foi estudado. Então, matina é um substantivo comum, singular, não é plural, porque matina é uma manhã só. Se fosse matine, seriam manhãs. Então, seria plural. Aqui é singular. E matina é feminile, feminino. Então, simplesmente isso aqui. Matina, substantivo comum, singular, feminino. E assim continua. Vinhe, que é pareira. Buse, que é buraco. Luame, que é esterco. E assim por diante. Então, puderem mandar ainda, por favor, podem encaminhar a hora que vocês necessitarem, tá? Nós estamos aguardando. Simplesmente é para colocar substantivo aqui, que é bem fácil. É só recordar o que foi visto. Bem, siamo arrivati alla fine anche di questa. Buona fine di settimana. Tá? Grazie e fin altro lunedì. E buonanotte.